Cosma Rosa da Silva, José Camilo Filho, Elisângela Isabel 7 dias, Edith Bezerra, Varni Dantas dos Santos 30 dias, Cristóvão Souza Barros, Paulo Roberto dos Santos, Wellington Robert dos Santos, Gelmira Vicente da Silva, Antônio Targino da Silva, Ana Pontes, 7º dia, família Silva e família Pontes, Marília, Dona Anita, Dona Luísa, Ronald Alves, Josefa Aureliano, Severino Barbosa, Maria Severino da Silva, José Alberto, Luiz de Moura, Natanael Barbosa, Severina Carneiro, Noêmia Sacramento, 30 dias. Ação de graças a Jesus Mestre. Irmãos e irmãs, dentro do tempo litúrgico do Natal, celebramos hoje com alegria a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. A exemplo dessa família, possamos nós também caminhar no espírito de Nazaré, que cada núcleo familiar possa aprofundar a própria missão civil e eclesial, mediante a escuta da palavra de Deus, a oração e a partilha fraterna da vida. Vamos de pé iniciar a Santa Missa. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me anuncio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, por quem vive em sua fé, muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse os caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor, mas você fica esquecido e por isso falta amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, pouco vivem sua fé. Muita gente faz esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, celebrando o mistério do nascimento do Salvador, o Natal de Jesus,
Hoje nós nos voltamos para a Sagrada Família, pela qual o Filho de Deus misteriosamente chegou até nós. E celebrando o dom da Sagrada Família, dom de ser família, rezemos por todas as famílias brasileiras, de modo muito especial, pelas nossas famílias paroquiais, para que, a exemplo da família sagrada, mantenha-se na firmeza da fé e do amor, na obediência, como a obediência de Abraão, aos santos mandamentos e aos deveres de esposos e filhos, para que o lar, de fato, seja santuário, casa de Deus. Logo, peçamos perdão pelas vezes que, como membros de família, nós não fomos fiéis à nossa missão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens e paz, Deus merece o louvor. Deus é Pai, nós nos louvamos, adoramos e bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens e paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens e paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens em paz, Deus merece o louvor.
Ó Deus de bondade, que nos destes a sagrada família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita ao seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensível para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. E a paz de Cristo reine em vossos corações, e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício.
um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado de que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de celebrarmos com tanta exultação espiritual a festa soleníssima, mistério do mistério, a encarnação do Verbo de Deus, a palavra eterna do Pai, esplendor e glória divina que se fez homem, se fez carne e, humilhado em seu amor, chegou até nós. O menino nos foi dado. Seu nome é Emanuel. Deus conosco. Deus está em meio a nós. Veio a nós, veio ao nosso encontro, na nossa natureza, em nossa carne, carregando em seu corpo de homem verdadeiro e Deus verdadeiro as culpas de toda a humanidade, ou a culpa de toda a humanidade. Por isso, a Escritura mais tarde vai nos dizer que ele foi chagado, foi ferido, castigado, esmagado por causa dos nossos pecados, para exprimir o tamanho amor com o qual Deus nos ama. Ele nos ama imensamente, misericordiosamente. A essência do seu amor é a misericórdia. Misericórdia que o levou a não poupar-se de nossas fraquezas,
de nossos crimes, mas assumi-los em sua própria carne, embora não sendo pecado, o Pai o fez pecado por causa de nós. E humilhado dessa natureza, ele chegou a nós, contradizendo tudo que estava nos corações e nas mentes do seu povo. Desde a promessa feita a Abraão até o seu nascimento, seu aparecimento às margens da Judeia, se esperava Messias triunfalista, o Messias que chegasse ao seu povo por meio de um fenômeno jamais visto, sobrenatural por excelência, porque realmente não podia se esperar o Filho de Deus de outra forma. Somente assim é que se poderia imaginar Deus vindo ao encontro do homem. Ele contradisse tudo isso quando a lei dada por ele mesmo ao seu servo Moisés, para que por meio de Moisés o seu povo chegasse à vida pelo cumprimento da lei, e a profecia tendo como pai Elias se cumprira, Deus cumpriu, Deus realizou a promessa. Por isso é que na carta de Paulo aos Coríntios está escrito que Deus é fiel. Ele demora, mas ele não esquece o que prometeu. Isso é maravilhoso. Às vezes nós nos revoltamos, ficamos contrariados e até às vezes perdemos a esperança e a fé. A demora de Deus nos inquieta, mas Deus cumpre aquilo que ele prometeu, porque ele é fiel, faz parte da sua essência. Ele não pode deixar de cumprir o que ele prometeu, porque senão não seria Deus. E por ser Deus, por ser fidelidade, ele cumpre na nossa vida aquilo que ele prometeu, para dizer que toda a vida humana tem promessa. Deus fez promessa em nossas vidas, promessas diferenciadas, em circunstâncias também diferenciadas, de acordo com a necessidade. Deus cumpre na minha vida aquilo que ele prometeu. Por isso, não me revolto, não me inquieto, às vezes dou uma de lerdo, porque somente assim devo me comportar. Deus tem promessa e ele vai cumprir na minha vida, porque eu aceito a sua promessa, eu creio na sua promessa e eu quero a sua promessa. Então ele vai cumprir. Não sei se hoje ou se amanhã ele vai cumprir. Agora nada vai se realizar do jeito que eu quero, de maneira nenhuma. Deve estar disposto à imolação. Trigo só vira pão quando ele passa no moinho, quando ele é triturado. O cristão, o seguidor de Cristo, só é cristão, discípulo, quando ele experimenta o que o próprio Cristo experimentou. Quando ele é experimentado, o ouro é experimentado do fogo, e o cristão é experimentado pelas tribulações. É necessário, não é, que as tribulações façam parte da nossa vida, é a prova de Deus. É necessário que o sofrimento bata a nossa porta, porque também é a prova de Deus. Não é nada de desprezo, não. O que existe aí é uma teologia falsa, pregada até por padres. Antigamente era só protestante, agora é padre também, não é? Existe um monte de padres por aí, pentecostais ou neopentecostais, com pouca diferença dos pentecostais aí fora, não é? Amedrontando o povo e pregando aquilo que não se deve pregar, fazendo com que o povo assimile que quando o sofrimento chega é o desprezo de Deus. E aí o povo, quer que não quer,
apertar a goela de Deus, para Deus fazer milagre de qualquer jeito. Se não fizer, ele deixa de ser cristão, deixa de vir a mim, deixa de dançar, sacudir os braços, se agachar, né? Deixa tudo isso. Não ganhou a promessa, não é? Então é o povo que negocia sua fé. Pensa aqui dançando, se agachando, jogando os braços para lá e para cá, comprando rosa, soltando beijo, pintando os canecos, vai atrair a bênção de Deus. Precisa mudar de vida. Deus está bem longe disso. As discotecas ficam em outros lugares. Salões de dança em outros lugares. As academias de física também em outros lugares. As piscinas de ginástica também em outros lugares, não na igreja. A igreja é o lugar de adorar, simplesmente. Eu queria dizer isso. Muita gente não aceita, e porque não aceita, é por isso que eu digo. Se aceitasse, eu não dizia. Isso que eu digo. A igreja é o lugar de adorar, simplesmente. Adorar, agradecer, consagrar-se. É isso que hoje nós estamos celebrando. A família de Nazaré, família santa, composta por 3 entes que nós não podemos compreender com a nossa paupérrima inteligência. Jesus, glória do Pai, gerado antes dos tempos. Maria, a toda santa Theotoko. José, o justo. Mesmo assim, para dar o bom exemplo, para não escandalizar a fé judaica, eles foram a Jerusalém para apresentar o menino no templo, porque isso estava escrito na lei de Moisés. Eles levaram vítimas para o sacrifício, porque a religião de Israel é a religião do sacrifício. Por isso nossa religião é a religião do sacrifício. Antes cruentos, com derramamento de sangue, sangria. Hoje não precisa mais, porque o cordeiro dos cordeiros já foi imolado, já sangrou-se por nós. Se nós continuarmos oferecendo vítima, sangrando vítima, nos banhando, nos aspergindo com o sangue das vidas, queimando a gordura das vidas como sacrifício, nós estaríamos apagando o sacrifício redentor. Ele foi a última vítima necessária e indispensável. Porém, ele instituiu o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é nossa missão, por isso chama de missa. Também se chama de culto. É bom que a gente católica também aprenda isso. Culto não é coisa só de evangélico, não. E eles estão certos em dizer culto. Mas a missa também é um culto. Se alguém disser, eu vou ao culto, o outro podia abrir o olhão desse tamanho. Para onde é que ele vai? Vou para a igreja, besta. A missa é um culto. É o ato de louvor, de gratidão a Deus. É onde eu escuto a palavra de Deus, alimento minha fé, agradeço, louvo e suplico. Maria e José vão ao templo para apresentar o menino a Deus. Porque estava escrito que todo primogênito do sexo masculino devia ser apresentado e consagrado ao Senhor. Estava escrito na lei. Jesus é Deus, ele não é uma criança comum a toda outra, mas para não contradizer a lei de Moisés e escandalizar o povo, ele submeteu-se. Jesus é obediente. A obediência é o segredo da vida cristã, é a essência da vida cristã. A obediência é a essência da vida cristã. Mateus é o primogênito. Tu já consagraste ele? Primogênito, né? O Júnior também, né? Primogênito. Tem que ser consagrado, né? Então, sexo masculino consagrado ao Senhor. Quando consagrado, para nada mais os pais lançavam o olhar senão para o templo. Consagrava e muitos deixavam até no templo.
feito Samuel, que a mãe consagrou e ficou logo na casa de Eli, o sacerdote, para servir ao Senhor, que é consagrar o Senhor como um cálice, com a patena que é consagrada a serviço do altar, o filho primogênito, que é o dízimo da família, né, da filiação, não pertence aos pais, pertence a Deus. E segundo a religião judaica, ainda hoje, né, são consagrados. Por isso Jesus é primogênito, é unigênito e é do sexo masculino. Então não podia deixar de ir a Jerusalém para ser apresentado ao sacerdote e consagrado. Porque até então não sabia-se que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias prometido. Pensava-se que ele era apenas o filho de José e de Maria, como uma outra criança. Por isso eles foram. Eles eram um casal muito humilde. Tem um bocado de vitrola e televisão. Mas José não tinha nada, tadinho, né? Só tinha 2 pombinhos. 2 pombinhos, né? Então não tinha cabrito, não tinha ovelha, não tinha bois para levar para o sacrifício. Pegou 2 pombinhos ou um par de rola e levou para sacrificar. O sacerdote sacrificava aquelas aves, partindo ao meio, com o sangue aspergia aquela família, e com a gordura eles incensavam o altar. Por isso que ainda hoje o incenso, que representa o sacrifício, a oração do povo. Então José leva um casal, né, um casal de pombo ou de rolas, não sabe, o evangelista não tem certeza se foi pombos ou rola, por isso que ele diz, um casalzinho de pomba ou rolas, né? Então ele levou para sacrificar. Chegando ao templo, eles foram surpresos, porque Simeão, velho profeta, havia recebido uma promessa. Deus tinha feito uma promessa na sua vida. E a promessa que Deus tinha feito na vida daquele homem era de que ele não morreria antes que os seus olhos vissem a salvação. Então, no dia em que a família apareceu lá em Jerusalém, no templo, o Espírito conduziu Simeão ao templo. Chegando lá, Simeão começou a se manifestar. Começou a falar em espírito, em profecia. Começou a glorificar a Deus e a falar sobre o menino. Quando ele pegou o menino e pôs nos braços para apresentar o menino a Deus, ele começou a profetizar e falar quem era aquele menino. Olhou para a mãe e disse: quanto a você, uma espada te traspassará o coração, a alma. Daí nasce a verdadeira imagem de Nossa Senhora das Dores, não é? Eu tive a graça de ser padre de uma paróquia, Nossa Senhora das Dores, a qual eu amo com todo o meu coração. Depois de São José, eu fui para Nossa Senhora. Eu sou privilegiado, graças a Deus, não é? Minha primeira paróquia é dedicada ao justo José, a quem eu amo mais do que a mim mesmo. E depois eu fui para Maria. Que Maria das Dores, Maria traspassada com a espada sobre o coração. Me sinto lisonjeado, privilegiado. Antes eu passei por Maria da Assunção. Ele me fez olhar Maria assunta ao céu, mas depois ele quis dizer que para chegar no céu tem que ir pela espada também, né? Então vamos para lá. Volto para São Lucas, que é evangelista. Também gosto muito do evangelho. Então, Deus, eu sinto a presença de Deus no meu ministério. Sinto a mão poderosa de Deus me assistindo a cada passo, me convencendo desta consagração sacerdotal. Bem como Jesus ali foi apresentado. Chegou também a velha Ana, que quando jovem havia se casado e vivido 7 anos casada. O marido faleceu, ficou viúva e dedicou toda a sua vida da juventude aos 84 anos ao templo. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e oração. A igreja agora, com peninha dos velhos, diz que de cima de 60 anos não pode mais comungar. Que história é essa? Quer dizer, não pode não deve, né? Ela deixou livre, né?
Ana, com 84 anos, jejuava. 84 anos. Não saía do templo, jejuando e orando e servindo a Deus. Quando ela também se aproximou e viu a criança, ela também se manifestou, o Espírito nela manifestou-se. E ela começou a profetizar. Então, naquele dia, a presença da família sagrada no templo de Jerusalém foi um dia sem igual, um dia sem par. Foi uma enchente, foi uma teofania por excelência. Foi um Pentecoste jamais sentido dentro do povo da antiga aliança. Naquele dia, Deus falou fluentemente pelo Espírito naqueles dois profetas, a profetisa Ana e o profeta Simeão. E aí, terminado o sacrifício, eles voltam para Nazaré, onde o menino crescia em obediência, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, até chegar à idade do batismo e o início de sua vida pública com o seu ministério público. Família, dom de Deus. Família, dádiva. Não podemos entender de outra forma. Família legitimada no amor. Para legitimar aquela família, algo precioso aconteceu. O quê? José saiu de Nazaré para Belém, sua cidade, para registrar-se com Maria. Tu és registrado? Tu és registrado? Tá bom. Então, José é registrado com Maria. O casamento legítimo. O religioso não é legítimo, não. O religioso não é legítimo, não. O casamento religioso é o casamento sacramental para quem tem fé, para quem tem religião. Quem não tem religião nem fé não é obrigado a casar religioso, não. Agora, o casamento legítimo que vem de lei é o casamento civil. Legítimo. Por isso José foi para Belém registrar-se com Maria, para poder a família não ser uma família, não ser uma agregação de pessoas, ser família, para que o filho de Deus não fosse filho de mãe solteira, mas filho de uma mãe legítima e tivesse nome e descendência, não fosse filho bastardo. Então, para que tivesse nome e descendência, né, ele precisava ser registrado, e aconteceu isso. Esse registro só acontecia na terra do homem, porque a cultura judaica é uma cultura patriarcal, que hoje chamam de machista, né? Não é nada de machismo, coisa nenhuma, né? Os modos de cada cultura, de cada nação. Então o registro era feito na cidade do homem, por isso eles viajaram para Belém. Quando chegaram a Belém, completaram-se os dias para Maria dar a luz. Por isso o menino nasceu lá em Belém, para cumprir-se o que a Bíblia dizia, e também, né, por conta desse episódio. Completaram os dias, e lá o menino nasceu na terra do seu pai José. Não é? E eles voltaram de Belém registrado, legitimado, família legítima. Legitimação a gente sabe, claro, que vem pela lei, né? Então, para que Jesus tivesse nome, descendência, né, era preciso, de fato, que tudo isso acontecesse. De fato, aconteceu. Então, o amor de Deus por nós é um amor muito grande. Chega a humilhar-se por nós. Tudo o que acontece em torno de Jesus Cristo é uma humilhação. Quando se pensa na sua humanidade, o ato dele fazer-se humano e obrigar-se aos caprichos da lei humana é uma humilhação para Deus. Mas ele se humilhou, porque não pode imaginar Deus como se imagina um homem, não pode se imaginar Jesus como se imagina um profeta outro. Ele é Deus. Então é o amor que se humilha por nós.
É Ele que desejou vir a nós, não por um fenômeno apoteótico, triunfalista, mas vir de maneira tão simples, a ponto de se confundir e não ser conhecido. Família. Papa João Paulo II chamou-a de santuário da vida, célula vital, família. Hoje a família é agredida por tudo quanto de desrespeito. Querem destruir a família. Há esforço desde que entrou o século passado, que entrou a guerra contra a família e tem se intensificado cada dia mais, com danos espirituais e morais tremendo. Hoje já não se pensa mais família como família, já não se valoriza, a família está despedaçada, está em redemoinho, está em partículas, sobrevoando pelo ar, tangida por ventania satânica, ventania de contravalores, e nós cristãos assistindo de palco. Certamente vamos prestar conta a Deus, que qualidade de cristão somos nós, assistindo como se fosse de um palco. Não nos incomoda, e muito para ser paflentex até adere, até aceita. Ah, mas é assim mesmo, hoje é assim, sem vergonha e sem respeito a Deus. Hoje assim não. Ontem, hoje e amanhã, Deus é Deus. Nós não temos o direito de mudar a lei de Deus. Nós temos o direito de dar o sangue, se for o caso, pela lei de Deus. Mas não temos o direito de mudar um tio, porque Ele é Deus. Ele é o Criador, Ele não é a criatura. E a família, ela está agredida em todos os sentidos, principalmente no sentido moral. Principalmente. E até criam leis para quem não aceitar ser processado e responder com dano, e responder o dano, não é? A isso, para não sermos processados, a gente acaba aceitando o que o diabo manda, a gente aceita. O que o diabo põe dentro de um copo, a gente bebe. Qual é o Deus que a gente quer servir? Não é? O Deus de Jesus Cristo, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, ou os deuses da Mesopotâmia, os deuses que o homem cria e a ele se submete, ou mesmo os homens que querem serem deuses. Se eles são adorados, venerados, obedecidos, não deixa de ser eles os nossos deuses. É bom que a gente pense nisso. Família. Mas, sem tempo de esmiuçar os textos amados, vocês têm tempo demais. Vocês devem levar na mente e no coração para casa os textos e fazer um severo estudo dos textos que hoje são proclamados na igreja. É como se você dissesse: eu sou família e eu quero ser uma família de Deus, quero que minha casa seja a casa de Deus, habitação de Deus. Para isso eu preciso de ajuda. Existe algum manual, né, que me ensina, que me apoie, que me oriente para construir uma família de Deus? Existe. Basta pegar as 3 leituras de hoje. O Eclesiastes, que dá uma lição muito bonita sobre o comportamento da família cristã. Fala do pai, fala da mãe, fala dos filhos, está tudo ali. Não é? Portanto, o livro dos Colossenses, a mesma coisa, dizendo como se deve se comportar o pai diante do filho, o filho diante do pai, a esposa diante do esposo, né, Adriana? E o esposo diante da esposa, né, Vitor? Tá bem. Então, está aí. E o Evangelho apontando para a lei. A família só pode ser de Deus íntegra
se ela obedecer o que a lei de Deus determina. É o caso da família de Nazaré. Ela obedeceu o que a lei de Deus determinou. Então, que a família de Nazaré possa hoje, mais do que em todos os tempos, interceder pelas famílias cristãs que sofrem muito a perseguição, o desdém, não é? Não permitindo que o espírito invasor, o inimigo, o demônio, destrua a família. De vez em quando aparece um demônio macho, uma demônia fêmea, que tende a destruir a família e tem destruído. Tem arrancado esposo, esposa, tem tirado dos filhos esse direito. Esse homem então pode ser chamado de um demônio, e essa mulher é chamada de uma diaba, de um demônio também. Isso não pertence a Deus. E nós devemos ter cuidado. Família é coisa sagrada. Além de ser registrada, legitimada socialmente, civilmente, ela é sacramentada. Ela é vinculada por laços indissolúveis, segundo a fé, que é o sacramento. Então a família tem que ser blindada. O muro que a gente faz hoje de pedra, joga cerca elétrica em cima para proteger a família, esse muro deve ser outro, é o muro interior, né? Da integridade, do amor, da fidelidade, né? De não se prostituir, de não deixar o diabo adentrar no seio, porque se você abrir a porta para ele, ele vai sair, mas ele vai deixar a tua família destruída. Ele não vai, né, sair sem a destruição. Isso é a prova do dia a dia. Vai deixar crianças sem pai, sem mãe, com terrível lacuna para o resto da vida, por causa de um sem temor a Deus, revestido demônio que apareceu, né, e adentrou naquela família imoralmente, ou de uma também de mesma forma. Eu diria, completando o manual, que eu chamo de manual, eu, se fosse casado, arrancaria essa leitura, pregava bem na minha testa, bem na porta do quarto, para não esquecer nunca. Está aqui a lição. Se eu quero pertencer a Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Se eu quero que a minha família seja de Deus, tem que ser aqui. Não pode ser diferente. Isso é o manual, né, para dirigir a família no mundo de hoje. Mas eu completo para terminar dizendo: vocês, donos de casa e donas de casa, vocês deixem de serem bestas. Me desculpa a expressão, mas eu me sinto muito à vontade para dizer isso e até ter idade de dizer, e autoridade como pastor e pai. Deixem de ser bestas, né? Cuidado nos banquetes de vocês, sem necessidade. Cuidado nas bebedeiras, pior ainda, sem necessidade. Cuidado com os amiguinhos de vocês, com as amiguinhas de vocês. Cuidado com quem entra na casa de vocês. O resto vocês vão saber por quê, não digo não. Cuidado, não é? Cuidado com quem entra na casa de vocês. Mas é meu amiguinho, será que é? É minha amiga, será que é? Cuidado com quem entra, cuidado com quem senta à mesa. Judas comeu no prato, e o que foi que ele fez? Não é? Não são todos aquele que come no prato, que come à mesa, que entra em nossa casa, que dorme na cama, que são fiéis. Cuidado com os olhos invejosos, porque são anjos do mal que adentram com palavras doces, com fascínios, mas o coração é espinhoso e sai dali se contorcendo, torcendo para aquela família não se dar bem e fazendo plano para destruir. E muitas já foram destruídas por falta de sabedoria, de prudência.
Você é obrigado a ter prudência, ter sabedoria. Está de olho 24 horas, vigiando. Quem entra na minha casa, quem senta à minha mesa, quem visita o meu ambiente, quem compartilha comigo. E se for intimidade familiar, jamais revele nem para o vizinho. Isso pertence a você. Quem vai revelar para o outro? A não ser para o diretor espiritual. Se ele tiver juízo também, sou um doido, também não revele, não é? Então, a intimidade familiar já está dizendo, é da família. Tem gente que dá ouvido, dá uma de manso, de bom para escutar, que é para depois, né, denegrir e sair espalhando para Deus e o mundo quem é a sua família. Então é obrigado a ter cuidado, né? Muito cuidado, né? Então família, para ser protegida como um dom de Deus, ela deve ser como ouro. Será que se você tivesse ouro, ia deixar na beira da estrada e abrir as portas para o povo levar o seu ouro, deixar na sala? Né? Se você tivesse ouro, ele estaria em lugar muito escondido e muito secreto. Então família é ouro, ela tem que ser protegida, né? Amparada. E esse guardião é o dono da casa. Ele deve ser José. O Papa chamou José de guardião do Redentor. Guardião do Redentor. Todo marido, todo dono de casa, todo chefe de família deve ser José, guardião. Toda dona de casa deve ser como Maria. Todo filho de família deve ser como Jesus, obediente, né? Se não existe isso, não pode ser chamado de família, pelo menos família cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Apresentemos a Deus nosso Senhor nossos pedidos. A cada prece, abençoai, Senhor, a nossa família. Pela Igreja e pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus lhe conceda saúde de alma e de corpo, firmeza na fé e constância na caridade, a fim de que continue nos impulsionando no testemunho de valorização da família como um projeto divino. Rezemos o Senhor. Pelos legisladores do mundo inteiro, pelos governantes e por todas as pessoas de boa vontade, para que promovam a efetiva tutela nos direitos da família, da vida e da infância. Rezemos ao Senhor. Por todas as famílias de nossa comunidade, para que sejam escolas de oração e de santidade, onde se aprende a imitar a casa de Nazaré. Rezemos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que, juntos com a Sagrada Família de Nazaré, saibamos dar graças e louvores a Deus por todo o bem que Ele nos concedeu neste ano que estamos concluindo. Rezemos ao Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa família. Tudo isso nós vos pedimos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos, canto para o ofertório. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual.
vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou e sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal, e junto à tua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecer-te por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou e sua oferta na cruz. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação. Culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa. Nós vos oferecemos, ó Deus, esse sacrifício de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que firmei nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, no mistério do seu Natal, que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para reerguer o mundo decaído, restaurando a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por essa razão, hoje e sempre nos unimos à multidão dos santos e dos anjos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo o que criastes proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício perfeito. Santificai a nossa. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da paixão, da sua paixão que nos salve, de sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão aos céus. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Fernando, seu auxiliar Macedo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e o povo todo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença e reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, como Jesus nos ensinou, digamos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas em uma palavra serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá teu corpo e sangue nesta santa comunhão. Para os homens que erravam nas trevas, lá do céu resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nessa santa comunhão. De uma flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus, hoje o novo começo desponta e se abraçam a terra e os céus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Boas novas e grande alegria, mensageiros do céu vem cantar, e aos pastores um anjo anuncia: Deus nasceu em Belém de Judá. No presépio pequeno,
santa comunhão. Para nós hoje nasceu um menino, do seu povo ele é o Salvador. Glória a Deus nos mais altos dos céus, paz aos homens, quase tanto amor. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nessa santa comunhão. Para os pobres e fracos da terra, é Belém nasceu hoje o irmão. Ele humilha os soberbos e os fortes, e se faz dos pequenos o pão. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão, e nos dá seu corpo e sangue nessa santa comunhão. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se juntava lá na alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizer estripulia? E a mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, a voz rouca e a voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quantos tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais que um palácio gostaria de um abraço e de um carinho de seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz.
Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que refeitos com vossos sacramentos, imitemos continuamente a Sagrada Família, e após as dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu. Por Cristo nosso Senhor. Boa noite a todos. Os avisos da comunidade. A missa de Santa Maria, Mãe de Deus, será no dia 1º, sexta-feira, às 5 da tarde. Não teremos missa aqui dia 31, apenas dia 1º, 5 da tarde. Ali ao lado do presépio tem algumas fotos de algumas famílias da nossa comunidade que enviaram aqui. Estão ali juntinho da Sagrada Família de Nazaré. E aí fica a nossa homenagem para essas famílias. Vamos bater uma salva de palmas. Como hoje é a última missa do ano na comunidade, fica aqui o nosso agradecimento a toda a comunidade, todos aqueles que trabalharam durante o ano todo, as nossas pastorais, sobretudo aos coordenadores, não vou citar os nomes, mas que vieram, se empenharam, né, trabalharam para que, como eu disse no dia de Natal, apesar da pandemia, a comunidade continuasse os seus trabalhos. Então, também a toda a comunidade Jesus Mestre, eu peço uma salva de palmas. E eu vou passar agora para a pastoral do dízimo, que vai fazer um sorteio relâmpago aqui entre os dizimistas. Bem, gente, é com muito carinho que nós vamos dedicar uma pequena lembrança para encerrar o ano do dizimista. Vamos pedir ao padre Severino que ele tire o sorteio aqui. São 6 pessoas. José Eusébio. José Eusébio. Muito bem, seu José. José Eusébio. Tem mais outro, hein? Tem, são 6. Mais outro? Pronto. Marilza. 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 Tire mais um. Mais um. Claudinete R. Você? Ela é falecida, né? Claudinete, né? Então é a filha. Vai para ela? Vai para a filha, né? É de que merece. Mais outro? Ai, são 6. Aqui foram 3. Lenivaldo. Valdó. Aí tá Valdó. Lenivaldo, pode ser Lenivaldo. Ana Luísa. Não, é Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana Carolino. Ana Carolina. Catarina. Ana Carolino. Catarina. És tu? É Catarina, é? E aqui nós temos Maria do Carmo. Maria do Carmo.
Pronto. Acabou? Pronto, acabou. Isso. Então, nós agradecemos, né, a equipe, né, da Pastoral do Dízimo e também a todos que colaboram com o dízimo na comunidade para ajudar a comunidade em sua manutenção, como também a paróquia, que muito necessita, né? E a Capela de São Pedro e São Paulo, que agora nós estamos rebocando já a igreja. O reboco custou quase o preço de reerguê-la, mas nós estamos numa luta muito grande de suor e sangue para construir a igreja de São Pedro. Já está se rebocando. Depois parte para o forro e o piso, portas e grades, né? E algo mais que são próprios do templo. Mas agora é o reboco que está nos consumindo, né? Capitalmente, um valor bastante expressivo, que eu até pensei menos, mas é quase equivalente o que foi pedido para levantar, para deixar na posição do telhado, um pouquinho a menos foi pedido para dar o reboco todo, fora e dentro. Bom, estamos aí nessa luta muito grande, que vai precisar muito de todos da comunidade para ajudar a construir São Pedro, com a coleta, com o dízimo e com as ofertas voluntárias, né? Ajudar o conselho da comunidade através do Beto e da Lígia e a construir essa igreja, deixando suas doações também na paróquia. Também se chega até a igreja de São Pedro para construí-la, fazendo voto de que no dia de São Pedro do próximo ano, que já está tão perto, a gente possa inaugurar a igreja, né? Mas depende muito, porque agora está na fase de muito gasto, que é reboco, forro e piso, e porta e grade. São terríveis, né? Grade, as portas, o forro e o piso e o reboco. Depois vem pintura, que é menos, mas essas coisas são terríveis, né? E a gente está sofrendo muito com isso, precisando da ajuda de todos, né? Do bairro, toda a comunidade, para que a gente possa construir, dar pronta a igreja de São Pedro, que por sinal vai ficar muito bonita, a capela muito digna, mas ela está, né, nos custando muito. Mas já era esperado, então nós vamos continuar com as doações, né? A forma também de ajudar é o dízimo, sendo fiel na devolução do dízimo, das coletas e também de ofertas voluntárias para o templo, né? E agora tudo é o dinheiro, porque é o reboco, né? Claro, tem a areia e o cimento, areia e cimento, e o pedreiro pela empreitada que ele quer para dar pronto, né, o reboco. Mas vamos nessa, né? Então vamos ficar de pé para a bênção, né? O Senhor esteja convosco. Meio de nós. O Deus de infinita bondade, que pela encarnação de seu Filho expulsou das trevas do mundo e com seu glorioso nascimento transfigurou este dia santo, expulse dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure na luz, com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou ao pastores pelo anjo a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em vossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que pela encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, vos conceda sua paz e seu amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E ainda votos de um Feliz Natal para todos.
noite feliz, noite feliz.